Olá, para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Projeto Motor Entrevista. E essa é uma edição bastante especial, porque eu, Bruno Ferreira, e os meus colegas do projetomotor.com.br, o Lucas Santoc e o Lucas Berredo, temos o enorme prazer em receber o Gil de Ferran, que foi bicampeão da Fórmula Mundial, da Champ Car, da kart, né? Você chame como quiser, e conquistou o título das 500 milhas de Indianápolis em 2003, os principais pilotos brasileiros nos anos 90 e 2000. Gil, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Você se afastou das pistas, né? De dentro das pistas já faz um tempinho. Então, o que anda fazendo o Gil de Ferran hoje em dia, né, Gil? Seja bem-vindo. O Gil de Ferran anda muito ocupado. Escuta, mas em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui estar falando com vocês. A gente já conversou alguns anos atrás e é um prazer estar aqui de volta falando com vocês. Olha, eu continuo envolvido no esporte de várias maneiras, né? Eu trabalho muito com a Honda aqui nos Estados Unidos, eu faço consultoria para o pessoal da Honda, né? E hoje em dia eu diria que eu sou um empreendedor, né, que circula no mundo do automobilismo e automotivo, né? Eu faço consultorias dentro dessas duas indústrias e ainda continuo fazendo um pouco de, né, como eu estou tentando, palestras, tá? Eu faço algumas palestras aqui e ali, isso me mantém bem ocupado. Ô Gil, e como é que é quando você parou, você sempre, dá para ver que você sempre se manteve envolvido com o automobilismo e esporte, lógico que é a grande paixão, né, com certeza envolvido desde criança. Como é que era o seu plano para essa o pós-pista, né? E o que que você tá conseguindo cumprir desses seus sonhos assim, depois que você parou? Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca fui um cara muito de plano, assim, né? Aliás, deixa eu mudar a minha resposta. Eu comecei a minha vida como uma pessoa com muitos planos, né? Objetivos, né? Muito focada em objetivos e planos, né? Mas conforme eu fui ficando mais velho, é, isso foi mudando na minha cabeça, né? Eu fui sempre mais atrás de situações e atividades que me dão prazer intelectualmente, emocionalmente, né? É, que me completam nesses níveis. Então, não é que eu parei assim, falei assim, não, vou parar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, né? Quando eu parei, graças a Deus eu tinha uma série de oportunidades na minha frente, né? Eu tentei analisar elas da melhor maneira possível e fui caminhando. E é o que eu faço até hoje, né? A gente vai, sabe, a vida vai dando para nós certas oportunidades e você tem que ver para que lado que vai, né? Se vai para lá, se vai para cá, e é o que eu tenho feito. E, Gil, hoje em dia a gente vê que é muito difícil, meio que um parto o piloto sair do Brasil para a Europa. A gente sabe que hoje tudo é mais caro e mais difícil. Como é que foi na tua época, no momento em que o automobilismo era um esporte mais popular aqui no Brasil? Olha, para mim foi uma decisão muito difícil ter saído do Brasil, né? Na época eu estava na faculdade estudando engenharia mecânica. E a minha família era uma família ainda, né? Tá todo mundo vivo ainda. É uma família de classe média aí no Brasil, né? É, e eu cheguei num ponto que eu falei, bom, e agora, né? Eu tinha acabado de vencer o campeonato brasileiro de Fórmula Ford, isso foi em 1987. Aí eu falei assim, bom, o que eu faço, né? Porque na época o automobilismo brasileiro, para que se você queria correr de Fórmula Ford era isso, né? Não tinha mais para onde ir. Eu tinha alguns patrocinadores aí no Brasil e com o apoio deles eu
fui embora para a Inglaterra com um pouquinho, dinheiro suficiente para conseguir fazer um campeonatinho de Fórmula Ford. Né? Eu queria ter ido correr de Fórmula 3 logo direto, mas não chegou nem perto. Né? E eu acabei correndo de Fórmula Ford. E fui indo assim, sabe, nesses trancos e barrancos, né, até eu conseguir ser contratado pelo Jack Stewart, né, no meu segundo ano lá. E isso realmente mudou minha vida completamente. Ô Gil, e você, quando foi para a Europa, você foi um dos vários brasileiros que estavam por lá e você pegou uma geração muito forte na Fórmula 3, né? Você correu contra o Barrichello, contra o Coulter, né? E no ano que você foi campeão também tinha outros brasileiros, né? O Pedro Paulo Diniz, enfim, aí também os outros me fogem um pouco o nome agora, mas você te pegou uma geração de pilotos fortes quando correu na Fórmula 3. De cabeça, assim, quando você lembra daquela época, que lembranças que você tem, assim, dos seus primeiros anos na Europa e o ano que você conquistou o título da Fórmula 3? Eu era feliz e não sabia. Foi uma fase muito legal da minha vida, né? Sabe, quando você dá um passo desse, sabe, muda de país, muda tudo, né? E a coisa começa a meio que funcionar, encaixar. É um sentimento de satisfação muito grande, né? E você, sabe, entender que você tem capacidade de competir num âmbito internacional, isso me deu muita confiança, muita satisfação e, na verdade, muito mais vontade, entendeu? Porque você fala assim, bom, eu acho que dá, né? Eu acho que eu consigo fazer isso, né? E, obviamente, isso me deu muita... Obviamente não, né? Mas isso me deu muita força, né? Para continuar trabalhando, para continuar me desenvolvendo, continuar melhorando, né? Porque era muito óbvio que esse pessoal, mesmo na Fórmula Ford, na Fórmula Opel, na Fórmula 3, eram os melhores pilotos da época, entendeu? Naquele nível, né? Você falar assim, bom, eu consigo competir com esse pessoal, é uma coisa que traz muita satisfação e energia. Gil, e ali no começo da carreira, você teve a oportunidade de fazer aquele famoso teste da Williams, né? Tenho certeza que já respondeu várias vezes perguntas sobre esse teste. Mas naquele teste você também teve a oportunidade, assim, além de testar um Fórmula 1, você guiou um dos modelos que estão entre um dos maiores carros da história da Fórmula 1, né? Que é o SWK, né? Aquela série foi histórica, né? O que você lembra daquele dia e o que você pode falar também do carro, assim, como piloto, a parte, o que você lembra, o que te chamou a atenção do carro? Olha, aquele dia foi um dia que aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Como você bem falou, eu tive a oportunidade de pilotar um dos carros mais famosos da história da Fórmula 1, né? E um carro que tinha acabado de ter sido campeão do mundo na mão do Nigel Mansell, né? O que é realmente uma oportunidade única, acho que para qualquer piloto, né? Por outro lado, eu estava acostumado a dirigir carros de 180 cavalos, né? E pular direto para um carro de 850. Foi um pulo gigantesco, né? Mas a grande dificuldade que eu tinha naquela época tem mais a ver com o fato que eu não conseguia entrar direito nos carros, né? Já no Fórmula 3 era difícil, né? Quando eu fui andar de Fórmula 3000 era difícil também, porque eles tinham um cockpit que passava em cima do volante, né? Então o volante ficava abaixo e eu tenho, sei lá, braço comprido, ombro largo, né? Eu nem sou tão alto assim, entendeu? Mas tem piloto até mais alto que eu, né? Mas eu tinha uma dificuldade incrível de entrar nos carros e conseguir fazer tudo aquilo que eu queria, né? Então a história daquele teste foi mais ou menos assim. Eu fui na fábrica na semana anterior, né, e eles tinham o banco do Damon Hill, o banco do Patrese e o banco do Mansell,
Na verdade, eu não conseguia entrar em banco nenhum, né? Um era muito estreito, outro era muito largo, outro não sei o quê. Mas naquele entusiasmo, você fala assim, nossa, não, isso aqui tá bom, tal, não sei o quê, né? E o volante batia como é que fala? Batia a mão em cima, batia a mão na perna. Mas você fala assim, não, mas acho que aqui eu dou um jeitinho, assim, acho que dá para pilotar, né? Bom, moral da história, eu cheguei lá para andar, estava chovendo, eu saí, dei o installation, né, que para dar uma olhada, ver se não está fazendo nada, tal. Aí eu saí, passei na frente do box a primeira vez, cheguei e estava chovendo, né, e nem estava acelerando tudo, né, porque o que acelerava o negócio era impressionante. Cheguei na COPS, né, que é a primeira curva, então desci uma marcha, encostei o pé no acelerador e tinha um bump, né, tinha uma ondulação no meio da curva. O carro deu uma traseirinha, normal. Eu corrigi, só que quando eu fui corrigir, travou o cotovelo no cockpit, não consegui mais virar. Aí eu soltei a mão e virei assim, e o carro deu aquela rodada boba, assim, bem devagar, né? Não aconteceu nada. Mas, né, você fala assim, bom, agora acabou tudo, né? E o motor morreu, né? Aí quando os caras vieram lá me buscar, eu entrei direto no box, soltei o cinto e falei, escuta, vamos ter que cancelar o teste. O cara olhou para mim e falou assim, mas por que vamos ter que cancelar o teste? Eu falei, eu vou bater o seu carro, não quero bater o seu carro, entendeu? Aí você vai falar que eu não sei pilotar, então eu prefiro não fazer o teste, porque eu não entro no carro, sabe, vamos ter que fazer uma coisa, né? Aí ele foi embora, acho que ligou pro Frank Williams lá, né? Ele voltou e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, o cotovelo não entra, não dá, não consigo esterçar o carro, né? Aí o cara que estava tocando o teste voltou lá, cortaram o negócio, virou para mim e falou assim, você tem 15 voltas, né? Eu falei, só isso? Ele falou assim, só isso. Aí eu saí, estava chovendo ainda, estava eu e o Prost. O Prost já estava testando o carro novo, eu estava testando o carro velho, né? Na primeira 5 voltas eu estava tipo 1,5 segundos atrás do Prost. Na segunda eu estava só menos de meio segundo atrás dele. Na terceira eu estava lá quase no tempo dele, e aí na última volta eu falei assim, agora eu vou dar uma acelerada mais forte. Né? E eu acabei virando um pouquinho mais rápido que ele, tá certo, tá chovendo, ele obviamente não devia estar acelerando e tal, mas eu acabei virando muito parecido com o Prost, né? O que foi um resultado bom para o teste, né? No começo a equipe estava meio assim, depois no final ele, pô, legal, tá, não sei o quê, um monte de comentários positivos, foi uma experiência boa para mim. Com relação a guiar o carro, acelerava muito, não dá nem para explicar o quanto acelerava o carro, né, principalmente para quem estava acostumado a guiar um carro que tinha 700 cavalos a menos do que o carro que eu guiava, né? Então foi a mais, perdão. Então foi uma coisa fantástica, o carro super bem equilibrado, o motor, aliás, uma delícia de guiar, o motor Renault na época era muito elástico, muito liso, apesar de ter muita potência, ele era muito fácil de controlar. Não, só um comentário aqui, Gio, que é engraçado que você comentando isso dessas dificuldades que você teve no cockpit, né? Às vezes a gente vê, não, é o carro de outro planeta, era um carro super tecnológico, mas tem esses lados que os carros do Adrian Newey são famosos por isso, né? Eu lembro que eu conversei uns anos atrás com o Maurício Gugelmin, e ele falava que ele sofria muito quando ele corria na Marte, né? Quando o Adrian Newey era o projetista lá. Que ele falava a mesma coisa, o Adrian Newey quer aproveitar todos os espaços do carro, então ele enxuga, assim, o cockpit fica bem apertado. Então você é um cara maior, né? E pega um cockpit, um carro feito para um piloto como o Prost, que tem 1,60 de altura, é engraçado, é só que a gente não imagina, né? A gente vê o piloto nesse carro acha que é mil maravilhas, mas não é bem assim, né? Não, eu vou te falar, eu acho que isso foi uma das coisas que até me atrapalhou
né, a ter mais oportunidades na Fórmula 1 nessa época, entendeu? No meio dos anos 90, até o fim dos anos 90, né? Porque, sabe, o teste que eu fiz na Footwork, para mim foi a mesma coisa, foi horrível, entendeu? Eu tinha cãibra no punho, cãibra nas costas, entendeu? Tava com o joelho entalado na parte de cima do cockpit, entendeu? Era muito, muito difícil de você se sentir confortável dentro do carro, né? E depois que eu parei de correr, foi interessante, porque eu fui para Goodwood um ano, né? E porque o cara da McLaren, na época ele não está mais na McLaren, o Martin Whitmarsh, virou para mim e falou assim: escuta, você parou de correr, você é brasileiro, né? Você teve muito sucesso, tal, não sei o quê. Esse ano, fazem 10 anos que o Ayrton faleceu. A gente vai para Goodwood, vamos levar os carros da McLaren que ele pilotou, né? E a gente gostaria que você pilotasse um dos carros, seria para nós uma grande honra. Eu falei, obviamente, fantástico, para mim também seria uma grande honra de pilotar um dos McLarens que o Ayrton guiou, né? Então lá vou eu tentar sentar no carro de 93, que é o carro que ele venceu a corrida em Donington Park, né? Eu tirei o banco, entendeu? Sem banco, né? O pedal estava meio que o mais para frente que dava, e eu estava assim dentro do carro. Aí eu falei assim, agora que eu me lembro, porque meus ombros sempre foram dessa largura, né? Agora eu me lembro porque eu tinha tanta dificuldade com esse tipo de carro. Enfim. Gil, eu queria voltar um pouco para o teste da Footwork, né, que foi o teu segundo teste com a Fórmula 1. Você estava fazendo comparativo com o Jos Verstappen, né? E assim, queria saber como é que foi aquele dia, tanto pelos acontecimentos da pista quanto a famosa cabeçada no motorhome, né? Eu queria que você tentasse relembrar um pouco mais sobre isso. Olha, foi um dia mais ou menos, né? Aliás, mais ou menos não, foi um dia difícil, entendeu? Porque eu saí para andar, dessa vez eu tinha feito um banco de espuma e tal, não sei o quê, mas tinha certas limitações, né? O volante para mim era muito próximo, o pedal não conseguia jogar mais para frente, e minhas pernas estavam muito para cima, não estava um negócio legal, né? Enfim, eu fui andar no carro em Estoril, não achei o carro bom, para te falar a verdade, entendeu? Era um carro muito instável, principalmente em freada, aquela que você vem, freia e vira. Gil, era o carro de 92, né? Era o carro do... Era o carro... Era o carro do Fittipaldi, era de 93, era o carro de 93. Ah, tá. O motor Mugen, o motor era bom, ele tinha suspensão ativa, que era um negócio fantástico, né? Mas o carro tinha umas coisas, sabe, se freava, ele não freava reto, ele ficava cabeceando, assim, até o meu 3000 era melhor, né? E o cara falou, não, isso é assim mesmo. Eu falei, ó, não é assim mesmo, coisa nenhuma, né? Você chegava, por exemplo, no final da reta lá em Estoril, batia o pé no freio, chegava em sexta, freava, batia duas e virava, entendeu? E era um negócio super rápido, né? Você tem que fazer meio no reflexo, né? E dá no motor, né? E você freava, o carro via 1 metro para lá, 2 metros para cá, você falando, não, isso aqui tá tudo errado. Moral da história, eu nas curvas de baixa, tal, não sei o que, eu conseguia guiar o carro. Nas curvas de alta, porque era muito G, né? Eu comecei a ter cãibra e, sabe, não conseguia
não conseguia pilotar o carro de maneira segura e direito. E eu comecei a ter muita cãibra dentro do carro. Então eu dei algumas andadas de manhã. Aí eu falei, preciso descer do carro porque eu estou com cãibra, né? Aí eu desci do carro, fui passar no meio do caminhão para ir no banheiro, tal, não sei o quê. E tinha um daqueles, no caminhão tem um armário embaixo e tem a tampa aberta. Hoje em dia eles abrem assim, né? Na época eu abri assim. Aí eu olhando para o chão, pensando, né, o que eu ia fazer, como é que eu ia melhorar meu teste, tal, não sei o quê, e pum, dei com a cabeça o negócio e acabou o teste. Porque tive que ir para o hospital, acho que deu 9 pontos, lá, quantos pontos deu, não me lembro mais direito. Enfim, foi isso. Hoje você teve uns maus bocados pilotando o carro de Fórmula 1, como você acabou de falar pra gente, mas como é que foi a tua primeira experiência nos Estados Unidos testando o carro da Indy na época, né? Que comparação dá para você fazer até tecnicamente dos dois carros? Tinha esse abismo, uma diferença técnica muito grande entre os dois carros, ou era, enfim, como é que foi a tua experiência? O carro da Fórmula Indy era um carro mais simples, entendeu? O Fórmula Indy sempre foi um pouco menos sofisticado do que o carro da Fórmula 1, né? Mas a primeira coisa que aconteceu é que, sabe, pela primeira vez, eu acho que na minha carreira, os ajustes do cockpit não estavam no máximo. Então, teve uma hora que eu falei assim, nossa, o pedal está muito longe, puxa o pedal mais perto, que eu acho que foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. E parecia, sabe, em termos de motor, ele andava, eu diria que andava tanto quanto andava no Fórmula 1, né? Mas era o câmbio aqui, né? Que era uma coisa que a gente usava na Fórmula 3000 na época, né? Então, a impressão que me deu é que eu estava pilotando um Fórmula 3000 mais. Era um carro um pouco diferente, um pouco mais, sabe, ele era um pouco mais pesado, mas tinha bastante aderência, bastante motor, aliás. Era um carro e ele escorregava bastante, né? Principalmente quando você ia dando no acelerador, era muito fácil fazer o carro patinar. Mas eu, sabe, me acostumei muito fácil com o carro, tanto que no primeiro dia tá certo, que era uma piscinha lá no meio do Texas, lá que o pessoal quase nunca anda, mas o Theo Fabi fazia os testes lá, tinha alguns caras que iam lá fazer teste lá, né? E eu, sei lá, bati o recorde da pista lá, e os caras falaram assim, nossa, né, de onde veio? Aí de lá, eles acabaram, porque eu bati o recorde da pista no primeiro dia, eles acabaram me oferecendo um contrato, né? E foi assim, eu gostei muito do carro, né? Não sei se bem a tua pergunta. Não, e aí, bom, sua carreira na Indy acho que é conhecida, né? Acho que foi o seu grupo de áudio, você se tornou um dos grandes pilotos da categoria nos anos seguintes, 2 títulos, vitória em Indianápolis. O que nas suas memórias, assim, você guarda mais, assim, que sempre te agrada, que é coisa... Memórias gostosas, assim, desse período todo na Indy, assim, que você tem? Olha, eu não vou repetir o óbvio, né? Que são, sabe, algumas vitórias que ficaram marcadas na minha cabeça e tal, né? Mas talvez uma coisa que te surpreenda, eu tenho ótimas memórias do meu primeiro ano, né? Porque é aquela coisa, né? Mesma coisa quando eu fui para a Inglaterra, você fala assim, bom, será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai? Entendeu? Aí você fala assim, pô, ganhei uma corrida, ou cheguei entre os 3 e tal, não sei o quê. Aquilo vai te dar uma confiança, que a coisa vai dar certo, né?
E, sabe, no meu primeiro ano, aliás, não sei se é uma coisa que você sabe, mas no meu primeiro ano, na minha primeira corrida, que foi aqui em Miami, tá? E na época, sabe, tinha Bobby Rahal, Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi, né? Todos esses nomes que que eu li a respeito, né? As pessoas de altíssimo nível, né? Paul Tracy e tal, não sei o que, né? Pilotos famosos, né? E eu, no primeiro dia de classificação, e na época tinha classificação na sexta e classificação no sábado, tinha de sexta, tinha um treino de classificatório na sexta e um treino classificatório no sábado. E eu, no treino classificatório na sexta, pus o carro na pole. E aí tô lá eu na minha primeira classificação oficial, lá na sala de imprensa. Eu falei, nossa, e agora? O que eu falo? Essa é uma memória que eu tenho comigo até hoje, né? Porque teve um significado muito grande. Eu dei um passo enorme, carros diferentes, campeonato diferente, país diferente, tudo diferente. Na minha primeira classificação, eu consegui ser primeiro. Obviamente, no segundo dia, eu fiquei um pouco confiante, mas exagerei e acabei na parede. Mas mesmo assim, eu larguei em quarto na minha primeira corrida. E foi, sabe, memórias desse primeiro ano como essa acabaram tendo um significado grande dentro de mim, porque me deram confiança que eu fiz eu tomei a decisão correta, que ia acabar dando certo. E nesse primeiro ano, você trabalhou com o Jim Hall, né, que é o Colin Chapman americano, assim, vamos dizer assim. Exato. Como é que foi essa relação com ele também? Apesar da Indy não era uma categoria, né, de consultores, vamos dizer assim, mas como é que foi trabalhar com um nome desse, assim, da história do automobilismo? Olha, eu devo muito a ele, né? Ele é uma pessoa, ele é um engenheiro, né? Como todo engenheiro, não, né? Como a maioria dos engenheiros. Ele é uma pessoa que tem um pensamento muito lógico e muito estruturado, né? E ele me ensinou muito sobre comportamento de carro, desenvolvimento de carro, o que fazer primeiro, o que não fazer primeiro, como priorizar as coisas, o porquê, né, a teoria sobre dinâmica de veículos, né? O que ele era até hoje é uma das pessoas que mais sabe disso no mundo, né? E além disso, né, além desse aprendizado que eu tive com ele, ele foi uma pessoa que me acolheu, né? Acolheu a mim, a minha família. Eu tinha acabado de me casar, minha filha, quer dizer, eu estava casado fazia um ano, minha filha tinha acabado de nascer quando a gente foi para os Estados Unidos, né? E ele e a esposa dele, a Sandy, foram pessoas que nos ajudaram nessa transição aqui para os Estados Unidos como pessoa, né? Na parte pessoal, não só na parte profissional, né? E eu acabei me tornando sabe, eu gostaria de acreditar que o Jim é um amigo meu, né? Inclusive, em Long Beach, esse ano, teve um jantar do RRDC, né, que é um clube de pilotos aqui nos Estados Unidos, e ele estava nesse jantar, né, que eles estavam homenageando um outro piloto americano chamado George Follmer, né? E o Jim foi lá, porque obviamente ele conhecia o George, né? E toda vez que eu me encontro com o Jim, né, é uma coisa muito emocionante. A gente passou o tempo inteiro conversando. Como você falou, você tem muitas boas memórias do teu primeiro ano na Indy, né? E você teve uma sorte
que foi de vencer logo no seu primeiro ano, né? Você venceu em Laguna Seca. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquela vitória. Bom, primeiro não foi sorte, né? Não, tudo bem. Não, mas assim, a sorte assim, de tipo, chegar logo no primeiro ano, que é Não, eu difícil. sei, Você foi Rookie of the Year e tal, isso deu uma coisa meio. Já te deu uma credencial boa para continuar na categoria. tô brincando com você. Na verdade, sabe, eu estava meio que frustrado, né? Era a última corrida do ano, eu bati na trave algumas vezes durante o ano, né? Principalmente teve uma corrida em Cleveland que a gente liderou a corrida inteira. Aí acabei me enroscando com o Pruitt, que era um retardatário na época. E, enfim, né, o ano inteiro foi assim, né, quase, e eu me envolvi em acidentes, cometia erros, coisas quebravam, né, tive uma outra corrida em Elkhart Lake, eu estava super competitivo, quebrou o câmbio. A corrida aqui em Miami, eu passei o Boésio na largada, estava em terceiro, eu falei, agora eu vou para cima desse pessoal, quebrou o câmbio. Teve um monte de coisinhas assim durante o ano. Enfim, chegamos no final do ano, né, eu estava em Laguna, a gente tomou algumas boas decisões com relação ao carro para a corrida, né, que é uma pista que o pneu degrada muito lá em Laguna. E a gente estava pensando, bom, o que nós vamos fazer? E eu acho que tomamos boas decisões com relação ao acerto do carro para isso. E eu não me lembro exatamente onde eu larguei, né? Mas uma vez que eu peguei a ponta, foi moleza, né? Foi um passeio, né? O carro estava muito bom, toda vez que alguém se aproximava um pouco, eu acelerava um pouco, estava bem, foi uma corrida fácil de controlar da liderança, né? E eu consegui atingir, sabe, um objetivo, né, que eu tinha, né, que era de tentar, uma vez que eu achei que eu ia conseguir, eu falei, agora eu acho que vai dar, vamos tentar ganhar uma corrida, né, e deu certo, e de novo, né, aquilo levantou muito a minha bola aqui no mercado. No mercado americano de pilotos. Para te falar a verdade, levantou minha bola mesmo no mercado europeu de pilotos, né? Porque foi um feito difícil de ser alcançado, de você conseguir vencer uma corrida logo no teu primeiro ano, com uma equipe que era uma boa equipe, mas não era, a gente não tinha o budget e a infraestrutura que tinha a Newman Haas, que tinha a Penske, né? Então foi uma coisa que realmente ajudou muito na minha reputação. Assim, você já comentou várias vezes em várias oportunidades, que você não se sente frustrado por nunca ter corrido na Fórmula 1. Eu te pergunto, foi a partir dessa primeira vitória que você desistiu de vez, assim, de correr na Europa? Você falou, agora eu estou bem aqui, minha bola, como você falou, minha bola aumentou e tal. Foi a partir desse momento que você desistiu, assim, da Fórmula 1? Não, sabe, eu sempre fui aberto, sabe, para mim o importante era me colocar numa situação onde eu teria o equipamento à altura, né, que me daria condições de ser competitivo, e uma equipe que como eu diria, colocasse em condições também de eu poder me preparar, porque eu, sabe, sei lá, se você quer chamar isso de arrogância ou confiança, entendeu? Eu sempre tive certeza que eu falei, se eu me preparar bem, se eu tiver esses ingredientes aqui, eu vou lá e vou ganhar a corrida, né? Então, para mim, correr de Fórmula 1, não é que será que eu estava em dúvida se eu ia ser competitivo ou não, será que dá, será que eu vou tomar pau, tal, não sei o que, eu sempre tinha essa confiança, sabe, falei, não, se eu
tiver esses ingredientes, eu vou lá e vou descer o cacete e vou dar pau nos caras, né? E, sabe, e durante essa época, né, teve equipes de pessoas que falaram, e houveram algumas oportunidades, né, de ir para a Fórmula 1. Mas ou eu não achei que era a oportunidade certa, ou ela aconteceu na época errada, né, porque uma vez que minha bola subiu aqui, o que aconteceu é o seguinte, que da mesma maneira que os melhores pilotos da Fórmula 1, os contratos são fechados antes da metade do ano, né? E é sempre uma escadinha, né? Na época era assim, quando resolvi a vida do Michael Schumacher, aí o próximo, quem era o próximo, daí o próximo, né? E aqui nos Estados Unidos, na época, tinha um pouco disso, entendeu? Porque as equipes tinham patrocinadores, né? As equipes estavam contratando pilotos profissionais. Então, como eu fui bem para cima na lista de pilotos, né? Os meus contratos também eram resolvidos antes da metade do ano. Aqui, as ofertas que eu estava tendo eram logo no começo do ano, né? E aí chega, sabe, você assina o contrato, aí chega em setembro, outubro, alguém fala, você já não quer fazer isso? Eu falei, bom, agora já passou, né? Não dá, eu já estou comprometido para o ano que vem. Mas, então não é que eu desisti da Fórmula 1, né? Algumas vezes eu achei que a oportunidade não era boa o suficiente, que não ia dar condições de me preparar, e não ia dar condições de eu estar com um carro competitivo, outras vezes porque não foi na época certa, foi a coisa certa na época errada, acabou não acontecendo, né? Mas eu olho para trás e não sinto, né, nenhum sentimento amargo, assim, triste. É como eu te disse no começo da conversa, entendeu? Eu vou olhando as oportunidades que estão na minha frente e você vai navegando, né? Não tem muito outra maneira. Você pode falar as equipes de Fórmula 1 que chegaram a te contactar e tal? Eu tive conversas mais e menos sérias com muitas equipes, né? Mesmo as equipes, até equipe grande, né? Mas, enfim, não acho que vem ao caso ficar citando aqui os nomes, né? Apesar de fazer muito tempo. A gente sabe que os pilotos têm esse código, né, de não falar muitas equipes, mas enfim. A gente recebeu o Hélio Castro Neves aqui com a gente faz alguns meses, e a gente vai te fazer a mesma pergunta que a gente fez para ele. Que você, na Penske, né, na mesma equipe, você pegou algumas fases diferentes, né? Você pegou aquela fase do motorzão mesmo, que era até 1000 cavalos, você teve o motor em Fontana, né? E aí depois você, junto com a Penske, vocês foram para a IRL, que era uma categoria diferente, que era basicamente só em ovais, né? Você pegando todas essas fases que você pegou na Indy, Jump Car, IRL e afins, qual foi a fase que você teve mais prazer? Não tanto de resultado em si, né? Porque daí, acho que o ano dos campeonatos, né, 2000 e 2001 ficariam à frente, mas aquela época que você pegava o carro e falava, putz, esse carro é bacana de pilotar, que era um verdadeiro prazer para você. O melhor carro que eu joguei até hoje era o Penske de 91 com motor Honda, né? Porque a gente começou, em primeiro lugar, que a espinha do carro, né, que era o Reynard, né, que era o carro doador, era um carro que eu já conhecia bem, porque eu conhecia muito bem o pessoal da Reynard, entendeu? Eu participei muito do desenvolvimento desse carro, então eu já conhecia bem. Quando eu fui para a Penske mudou de chassi Penske para chassi Reynard, né? Então naquele primeiro ano eles estavam aprendendo, em 2000, aprendendo a mexer no carro, tal, não sei o quê. O motor da Honda, sabe, eles vinham melhorando e desenvolvendo o motor ao longo dos anos, né?
quando chegou em 2001, né, o motor era super refinado, né, era um motor muito bom, muito drivable, com muita potência. Então, a combinação entre todo o desenvolvimento que a gente fez do carro com a Penske e o motor, o carro era realmente muito bom, né, fazia tudo, o carro fazia tudo bem, freava bem, fazia curva de alta bem, fazia tudo bem, mesmo em pistas extremamente onduladas, o carro se comportava muito bem, foi uma época fantástica. Na história... Eu não sei o que o Hélio falou, mas imagino que ele deve ter falado a mesma coisa. Na história, assim, tem vários pilotos assim que fizeram grandes coisas na carreira e às vezes até por aquela coisa de não conseguir desapegar do cockpit, né, do volante, às vezes tiveram um final de carreira que não é condizente às vezes com o que fizeram. O próprio Schumacher chegou a aposentar, depois voltou, não foi tão legal. Como é que foi essa decisão de, acho que deu, vou parar? Como é que foi na sua cabeça isso? Foi difícil? Foi tranquilo? É muito difícil, tá, Lucas? Eu não sei qual é a sua paixão, tá? Mas imagina que você tem uma paixão desde criança, né? Aquilo que você mais gosta de fazer, né? Aquilo que você sempre quis fazer. Você teve a sorte de poder fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer. Aí eu viro para você um determinado dia e falo assim, Lucas, sabe aquele negócio que você adora fazer? Esquece. Nunca mais. Né? Então, não é uma decisão fácil. Daí, para mim, foram muitos e muitos fatores que acabaram contando. Né? Em primeiro lugar, eu comecei a sentir que eu já não estava mais, né, com aquele foco super intenso, né? O meu foco estava começando a declinar, e eu sempre achei que uma das coisas que me fez competitivo foi essa habilidade de se lembrar de tudo, de prestar atenção em tudo, de realmente poder conseguir se concentrar ao máximo, né? E eu lembro até hoje, aliás, eu moro perto da praia aqui em Fort Lauderdale, né? E parte da minha rotina era correr, eu saía para correr e ficava pensando no teste que eu tinha acabado de fazer, nas coisas que a gente fez no carro, o que reagiu com o quê, por que isso aconteceu, o que eu fiz, como que eu freiei, como é que eu virei, se eu tinha que mudar alguma coisa, se eu não tinha, né? E eu, para te falar a verdade, eu consegui me lembrar de tudo, eu sabia de tudo. Eu lembrava desde os testes de 3 anos atrás até todas as mudanças, todos os acertos, todos os detalhes de tudo que a gente tinha feito no motor, no chassi, no sei lá onde, né? E eu saí, sabe, no começo de 2003, né, correndo e tal, não sei o quê, e eu não consegui me lembrar de jeito nenhum que mola dianteira que estava no último teste. E aquilo me incomodou. Eu falei, pô, como que eu não consigo lembrar? Aquilo me incomodou, né? Eu falei, isso é um mau sinal, né? E para mim aquilo foi um sinal de que eu possivelmente ia entrar numa fase de declínio, né? Eu estava me sentindo meio que estagnado, obviamente. O que eu estava fazendo bem, entendeu? Eu estava competitivo e tal, mas eu não estava me sentindo como se eu estivesse evoluindo. Eu estava me sentindo meio parado, sabe? E eu não queria olhar para trás, Lucas, e falar assim, bom, o ano passado eu teria colocado esse carro na pole, sabe? O ano passado eu teria arriscado a uma ultrapassagem mais ousada, entendeu? O ano passado eu teria feito, de maneira geral, um trabalho melhor.
que eu sempre fui meio Caxias, sabe, com relação a isso. Ou é 100% ou é zero, entendeu? Não tem nada no meio. Então, ou você vai lá e dá tudo aquilo que você tem, ou você não faz. Porque, sabe, esse meio termo não era, sabe, eu nunca corri porque eu queria ver meu nome no jornal, nunca corri era mais, eu sempre corri por uma questão muito interna, sabe, dentro de, alguma coisa dentro de mim, né, então quando eu comecei a me sentir assim, eu falei assim, bom, sei lá, tá na hora de parar, né, porque, sabe, quando você já não está mais nem aí se o último décimo de segundo conta ou não conta, não é uma coisa legal, né? E eu falei, não, eu vou até o final do ano, vou mandar ver aqui, gozado que a gente quase ganhou o campeonato aquele ano, né? Eu ganhei minha última corrida, e eu tenho muito orgulho disso, né, de ter conseguido ser competitivo até o último dia. E é gozado, né, mesmo quando o pessoal da Honda falou, não, monta a equipe de carro esporte, volta, eu falei, no começo eu falei, eu não queria pilotar, entendeu? Eu falei, não. Aí eles falaram assim, mas escuta, você foi uma parte muito importante do nosso, sabe, do nosso programa da Fórmula Indy, você ajudou muito no desenvolvimento do carro e do motor, a gente gostaria muito que você considerasse voltar a pilotar, entendeu? E a minha resposta para ele foi assim, ok, isso pode ajudar o meu novo negócio, que é a equipe, entendeu? Isso pode ajudar vocês, eu entendo isso, só que eu vou me preparar e eu vou fazer alguns testes. E vou contratar o melhor piloto possível e imaginável, entendeu? Não quero contratar um bobão, entendeu? Quero contratar um piloto bom, né? Só que é o seguinte, se eu não estiver virando os tempos, eu não vou correr, entendeu? Eu falei para os caras, falei, eu não vou ficar, sabe, lá tomando pau, né? Se eu não virar o tempo, eu vou lá e contrato outro piloto, ok? Eles falaram, ok. Sabe, mas aí eu contratei o Pagenot, né, para pilotar comigo, mas eu me senti bem dentro do carro, sabe, e consegui, falei, não, agora eu vou fazer esse negócio direito agora também, né? E foi um negócio, acabou sendo uma experiência legal para mim, né? Mas é aquela coisa, Lucas, ou faz ou não faz, sei lá, eu não... A coisa mais frustrante seria ficar passeando lá, tendo um companheiro de equipe que põe meio segundo em cima do C. Aí não esquece. A gente sabe que os pilotos eles não gostam de falar sobre si mesmos e se comparar com outros competidores, né? Mas o teu nome ele sempre surge quando a gente fala sobre o melhor piloto do Brasil depois do Senna, né? O melhor piloto da era pós-Senna. Eu queria saber como é que você se vê nessa discussão. Como é que se vê nesse panorama? Olha, cara, eu fico muito lisonjeado, primeiro, de ser falado dessa maneira, né? Sei lá, faz muito tempo que eu parei de correr, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que quando eu parei eram crianças ainda, né? Na verdade, né, quando você olha para a carreira do Rubens mesmo, a carreira do Massa, do Hélio, do Tony, né, eles correram quase o dobro do tempo que eu corri, né? Aliás, o Rubens, eu encontrei ele outro dia, eu falei assim, cara, você é louco, né? Porque eu conheço o Rubens desde que a gente tem, eu tinha 13, ele tinha 11, não, eu tinha 14, ele tinha 11 anos de idade, né? A gente corria junto de quarta menor, acredite, né? Eu virei para ele e falei, meu, você está correndo ainda, né?
Eu falei, não, cara, eu adoro, tal, não sei o que. Outro dia eu fui ver ele correr de kart aqui em Homestead, né? E ele parece o moleque que eu me lembro de 30 anos atrás, a gente correndo de kart junto, né? Mesmo entusiasmo. Enfim, moral da história. Eu corri relativo a essas pessoas pouco tempo, né? E fico, né, honrado e lisonjeado das pessoas verem a minha carreira dessa maneira. Quando você, bom, saiu da Indy, aí teve a equipe. Agora você teve um convite da Honda, assim, que é para ir participar depois da equipe da Honda na Fórmula 1 ali, Isso. por trás ali. Como é que foi aquela experiência? O que você aprendeu ali? Porque ali era uma coisa, aí também ainda alto desempenho também, é como se fosse a carreira ainda no topo, só que do outro lado, né? Qual foi o seu aprendizado ali? O que você guardou daquela época? Olha, Lucas, foi uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, para te falar a verdade. Eu tinha acabado de parar de correr, eu tinha um relacionamento bom com o pessoal da Honda. Eles viraram para mim e falaram assim, olha, eu sei que você tem muitos laços lá na Europa, entendeu? Você vive muito na Inglaterra, conhece muito bem as pessoas lá, conhece o automobilismo lá. Você não quer ir para lá tentar ajudar a gente a tocar a equipe da Fórmula 1? Eu falei, ok, vamos lá. E obviamente foi pular na piscina mais funda possível imaginável, né? Mas eu não trocaria essa experiência por nada. Eu aprendi muito, é um ambiente muito intenso, eu tive grandes dificuldades, né? Mas eu diria que de maneira geral foi uma experiência incrível de lidar com as pessoas lá, pessoas de altíssimo nível, muito conhecimento, muito intensas, foi muito bom. E até para quem não sabe, explica, por exemplo, qual que era a sua função na equipe, assim, para quem É simples. Eu fazia parte do board, né, da equipe, né, do conselho, né, como eu diria, né, porque era uma equipe, sabe, é diferente de outras equipes, né? Então você tem um conselho, a gente tinha a diretoria, né, da equipe. Então eu era um dos integrantes lá da diretoria. Uma equipe de Fórmula 1, ela projeta o carro, ela fabrica o carro e ela corre com o carro, né? Então são três pés, né? E a minha parte era a parte de corrida, ou seja, tudo que acontecia na pista, relacionamento com pilotos, relacionamento com a FIA, tudo que acontece na pista, acontecia na pista, não a parte de projeto e manufatura, fora a parte de projeto e manufatura, que na época estava na mão do Jeff Willis, né? Eu tinha aproximadamente 150 pessoas trabalhando para mim, todos engenheiros de pista, mecânico, sabe, fazer contrato com piloto, tudo isso era eu que fazia. Então tinha um cara tocando, que era o Jeff, tocando manufatura e projeto, e eu tocando a parte de corrida, e tinha o team principal, que na época era o Nick Fry, né? E era assim que funcionava. E é gozado, né? Até hoje, eu tinha um orgulho muito grande do trabalho que a gente fez na equipe de corrida, né? Eu achava a equipe
de corrida boa, muito boa. Os mecânicos eram bons, a parte de estratégia era muito boa, a gente desenvolveu muitas tecnologias com relação à estratégia. Eu achava que a gente tinha bons pilotos, né, principalmente quando estava com o Jenson e o Rubens. E até hoje, né, quando eu for lá, quando eu vou numa corrida de Fórmula 1, é as mesmas pessoas que estão trabalhando, né? Eu diria que tem algumas pessoas novas lá, tal, né? Mas a grande maioria ainda são os mesmos de 10 anos atrás. Isso me dá uma satisfação muito grande. Assim como me deu uma satisfação muito grande ver a Brawn vencer o campeonato, né? Que naquela época, então, era literalmente 90%, 95% das pessoas eram iguais, né? E toda a infraestrutura de estratégia de corrida, tudo, era tudo igual que a gente tinha feito. Então, aquilo me deu apesar de eu não ter participado da vitória do campeonato, né? Foram os mesmos pilotos que eu tive, sabe, uma função em escolher, as mesmas pessoas foram lá e venceram o campeonato. Foi uma coisa muito, muito bacana. E esse, o bastidor da Fórmula 1, até para nós jornalistas, quando a gente começa a carreira e começa a cobrir lá as etapas, é tudo muito duro, e às vezes o público também às vezes tem essa impressão que é difícil estar ali no ambiente da Fórmula 1, né? Você sentiu alguma diferença, assim, em termos de paddock, assim, de clima, assim, do automobilismo americano para estar ali no dia a dia mesmo, trabalhando na Fórmula 1? Olha, cara, a minha experiência é a seguinte: quanto mais dinheiro tem no negócio, mais intenso é, né? E mais difícil é, né? E a Fórmula 1 é um negócio enorme, né? Que gera e gira muito dinheiro, né? Então é um ambiente muito intenso, né? E bastante, em algumas circunstâncias, bastante difícil, né? Mas nada além como eu diria, nada além do esperado. Obviamente tem um gostinho um pouco mais europeu, né? Porque as pessoas a grande maioria das pessoas são europeias, né? Mas eu me adaptei bem com os dois, porque eu morei muito tempo na Europa, sabe? Então, normal. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Rubens Barrichello e o Jenson Button na mesma equipe, né? O Jenson Button, que na época era uma promessa e depois foi campeão, como você falou, com a Brown. Como é que você compararia os dois pilotos, assim? Tanto no modo de trabalho quanto na convivência? Bom, como eu te disse antes, o Rubens, eu conheço ele desde criança, né? Ele é um cara muito, muito talentoso, né? Muito talentoso, né? E ele quando ele resolve em classificação, principalmente quando você põe pneu novo nele, você fala assim: meu Deus do céu, Rubens, de onde você arrumou essa volta? Ele realmente tem esse talento aí de sempre tirar um pouquinho mais, né? Que é uma coisa que eu admiro muito, muito nele, né? Ele sabe muito bem o que ele precisa do carro, ele tem um feeling muito bom, sabe dizer com muita calma e precisão o que está acontecendo no carro. E o Jenson, de certa maneira, é um piloto muito parecido, né? Ele é um piloto extremamente preciso, de certa maneira muito calmo, é super rápido. O ritmo de corrida que o Jenson consegue seguir é realmente impressionante. Mas eu diria para você, quando a gente tinha os dois pilotos lá,
você tem aquela ótima sensação que você fala assim, bom, se esse não for bem, o outro eu tenho certeza que pode ir tão bem quanto, né? Então, mesma coisa você está, né, lutando com duas luvas em vez de com uma luva só. Foi uma época muito legal. Certo? Júlio, não, só para, vamos reta final, só queria fazer então uma pergunta sobre a questão hoje da segurança, tá se discutindo até na Fórmula 1, hoje a história tem lá o halo, não sei se você viu agora a Red Bull lá colocando, né, o web screen. Uhum. Que você tem, do que você tem visto aí, o que você tem achado teve a morte recente do Justin Wilson na Indy também, com uma peça caindo na cabeça. Para onde você acha que vai isso daí? Vai ter que uma evolução mesmo no Fórmula que talvez mude o conceito de Fórmula? De cockpit aberto? Olha, Lucas, é fácil de responder isso aí para você. Vira para trás e olha para esse quadro que está atrás de você. Que carro é esse aí? O M7 da McLaren. Exatamente. Onde estava o tanque de gasolina desse carro? Põe a ponta aí para piloto, né? Exatamente. E cadê as asas desse carro aí? Eu não estou enxergando asa nenhuma desse carro, né? Enfim, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira meio séria, né? Eu acho que você não consegue parar a tecnologia, né? E você não consegue parar o conhecimento, né? Então, na época que as pessoas estavam fazendo esse carro que está aí atrás de você, que na verdade é um carro fantástico, né? O conhecimento e a tecnologia estavam limitados a produzir um carro dessa maneira, né? É o que as pessoas sabiam fazer, né? Na época. Ninguém sabia fazer um Mercedes que nem você vê hoje, vencendo as provas, né? Então, moral da história, eu acho que isso é um processo que é impossível você parar, né? E não só impossível você parar, eu acho que ele não deve ser parado, né? Porque é assim que o mundo evolui, né? Você fala assim, bom, o carro do Nico Rosberg que venceu a corrida, você põe do lado desse carro aí, nem parece que é a mesma categoria, entendeu? Nem parece que é a mesma coisa. A única coisa parecida é que tem 4 rodas e um macaco sentado no meio, né? Então, eu sou totalmente a favor dessa evolução, dessa exploração, que só assim o seu conhecimento aumenta e o mundo, de maneira geral, vai para frente. Se a solução é o Halo, que é o negócio que a Mercedes apareceu, que a Ferrari testou, se a solução é o Screen da Red Bull, se são outras coisas que vão aparecer, que nem eu nem você podemos prever nesse momento, sei lá, mas eu tenho certeza que essa evolução vai continuar. O que é importante, né, eu acho que é não perder a essência do esporte, que é uma coisa que algumas vezes na Fórmula 1 me preocupa um pouco, né? Que eu acho que eu acho que é o esporte do automobilismo, né? Essa é a combinação entre o ser humano e a máquina, né? E como o ser humano interage com a máquina e você vê as pessoas no limite dos limites, né? Isso é uma coisa fascinante de você ver e assistir, né? Eu acho importante não perder essa essência. Maravilha. Bom, Gil, obrigado pelo tempo, por ter atendido a gente. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Não se esqueçam de sempre entrar no www.projetomotor.com.br para histórias, para análises. Aqui no vídeo, curta o vídeo,
nossas redes sociais, Facebook, YouTube, e vamos lá. Gil, obrigado e até a próxima. Beleza, cara. Um abraço aí para todos e foi um grande prazer para mim.